Deus tem um propósito para a sua vida. A sua vida tem significado. Não deixe que as distrações da vida te desviem desse caminho. Te afaste daquilo que está reservado para você. O que você sonha para você é bom, mas o que Deus sonha para você é ainda melhor. Os sonhos de Deus são tão grandes quanto os nossos. Ele está sonhando toda essa realidade que nós estamos vivendo, toda essa complexidade. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nada está fora do lugar. Nenhum fio de cabelo cai sem que não seja obra de uma inteligência superior. A gente se lamenta e murmura pelas coisas que acontecem na nossa vida, sendo que são apenas provas para subirmos um novo degrau. É muito daquilo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Ninguém disse que o processo seria fácil. Não é fácil e muitas vezes também não é rápido. Pode ser que dure e leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, mais ou menos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você nunca descobrirá se nunca tentar. Muitas das vezes é errando a direção que você encontra o caminho. Nós não nascemos sabendo, nós aprendemos vivendo. A gente chega aqui sem ter certeza de nada. Despeja um monte de coisa em nós. Faça isso, faça aquilo. E a gente nunca para se ouvir o que realmente a nossa alma quer. Não tenha medo de errar. Aprenda com o que quer que aconteça. É muito mais fácil você saber o que você não quer para a sua vida do que o que você quer. O discernimento para perceber o que nós não queremos é muito mais rápido e acessível. É um belo adiantamento de processo. Não adianta ficar dando um soco em ponto de faca. Percebeu que aquilo não é para você? Solta. Deixa o novo vir. Deixa o novo entrar. O duro é ficar vivendo sem ao menos nunca questionar. Questionar te faz enxergar. Te tira da ignorância, te ensina. O questionamento te coloca numa posição de aprendiz, te possibilita o aprender. Então, questionamentos como: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual é o sentido da minha existência? Eu estou aqui apenas para ter uma profissão, me casar, reproduzir, ter filhos, ter casa? Com certeza não, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que nos contaram sobre ela. Mas enquanto seguirmos a manada sem questionar, nós estaremos indo na mesma direção que todo mundo, para o limbo, para a autodestruição. E sim, você não é todo mundo. Você é você, único, com um propósito e com uma bagagem exclusiva. Se você não sabe o que quer, qualquer direção serve. Se você não tem direção, você estará indo aonde o vento soprar. O grande problema da humanidade, das pessoas, é que elas não sabem o que querem. E o que elas querem é o consumo, é um falso querer. É um querer que foi implantado, foi programado. Isso é o que o seu ego quer e não o que a sua alma quer. E se a gente continua nessa roda de hamster, persistindo, persistindo, a gente só vai caminhar para autoaniquilação. O sentido está em ter e não em ser. Isso deveria ser o oposto. Nós deveríamos buscar primeiro ser, mas ser é doloroso. Ser quem a gente é nos desloca da multidão e a gente tem essa necessidade de aceitação. Aceitação externa e não interna. Aceitação interna é a aceitação que você precisa. Você não precisa se enquadrar, você precisa se aceitar. O meio para corrigir essa rota é o autoconhecimento. Você só pode chegar em algum lugar quando você sabe aonde você está e aonde você quer chegar. Então, duas coisas são importantes: o momento, aonde você está agora, e o destino, aonde você quer chegar. Mas se atenta para uma coisa: aquilo que você realmente, aonde você realmente quer chegar,
Se você tem isso bem definido, você tem um referencial. Você saberá se você mudou de direção, se você se desviou do caminho. Você tem um referencial. Você saberá se cada ação que você está tomando está te levando até lá. Você pode até não saber aonde estará os buracos ao longo do caminho, mas reconhece que a probabilidade de adversidade é muito grande. O caminho ele é cheio de espinho, principalmente quando se trata do nosso destino. O mapa não é o território. O mapa é apenas um guia, um norte. Percorrer é muito diferente do que se pode esperar. Você nunca saberá o que encontrará. Você nunca sentirá que está 100% preparado. Você só precisa dar esse passo, neste momento. E é o único que você tem que se preocupar. E não o 22º, o que você tem que fazer lá na frente. Lá na frente é outra história. É aqui que você está. Nada está fora do lugar. Tudo está no seu devido lugar. Você está justamente onde deve estar. A filosofia indiana, ela explica muito bem esses conceitos, essa ideia, através daquilo que é chamado karma e dharma. Karma é a ação, a bagagem que acumulamos vida após vida. E a nossa vida hoje é a soma de todas as ações tomadas ao longo da nossa existência, enquanto espírito eterno e indestrutível. Você não nasce na família que nasce à toa. Você não passa pelos desafios que passa à toa. Você não tem os privilégios que tem à toa. Tudo isso foi resultado de ações tomadas, noutras e nesta existência. Já o Dharma é o propósito, é o dever. O Dharma é a ordem cósmica, é a direção da evolução que tudo está encaminhado. É a direção para onde todas as coisas vão. Cada ser tem o seu próprio Dharma. E o Bhagavad Gita, uma escritura sagrada para os indianos, lá tem uma citação que diz o seguinte: é preferível o seu próprio Dharma, mesmo que mal feito, que o Dharma de outros bem feito. É melhor a morte dentro do seu próprio Dharma, porque o Dharma do outro carrega o medo. E a gente, desde pequeno, a gente é induzido a não seguir pelo caminho que nós sonhamos ou desejamos. Desde pequeno já é dito o que nós deveríamos ser, o que nós devemos ser. Desde pequeno nós somos moldados a seguir um caminho totalmente diferente do que o da nossa alma. O sistema vai implantando isso. O sistema, a sociedade, o capitalismo, os nossos pais. Aí que entra a importância do autoconhecimento. Nós vivemos aquilo que não é para nós. Nós vivemos os sonhos de outras pessoas para agradar e para se sentir aceito. Autoconhecimento é você se livrar, se libertar dessas amarras. Os pais, por exemplo, querem e esperam algo para os seus filhos, algo dos seus filhos. Projetam neles os seus próprios sonhos. Fazem de tudo para um determinado caminho ser seguido. Não dá o espaço para o desenvolvimento daquela personalidade, das suas qualidades, das suas afinidades. Isso é imposto. Aquele ser tem seus próprios dons, talentos e limitações. O fruto de ouvir sempre o externo gera infelicidade. Por mais que a pessoa suba muitos degraus na vida, ainda assim ela não está seguindo aquilo que é o chamado da alma dela. Há algo que é único em cada ser, um propósito, um dever, e não há como terceirizar ou delegar a alguém. Então é sobre isso, através do autoconhecimento, a gente estar consciente das ações que nós estamos tomando no mundo. É alinhar essa ação, o karma, com o dharma, com o propósito, que você descobre caminhando. É sua responsabilidade. E não necessariamente o dharma tem a ver com trabalho. Podemos entender isso como, por exemplo, os recém-nascidos que morrem após parto. Qual seria o dharma deles?
Eles não tiveram nenhuma ação no mundo, não produziram nenhum karma. Chegaram e foram. Então nós podemos entender o Dharma deles como trazer um ensinamento para aqueles pais, para aquele meio. Esse foi o Dharma deles. E percebe que não necessariamente está ligado a um trabalho. Então tudo começa com autoconhecimento. Você encontra o seu dever através do se conhecer. Você precisa conhecer seus interesses, as suas afinidades, os seus dons, os seus talentos, as suas qualidades, os seus defeitos, a luz e a sombra dentro de você e da natureza mais íntima do seu ser. E isso nasce de uma autoinvestigação, de um estado de consciência, de estar consciente de si, principalmente dos seus pensamentos. Isso é responsabilidade sua, ninguém pode vigiar seus pensamentos por você. Orai e vigiai. Muito se acredita que o Dharma está naquilo que mais nos desafia. Não sei se algum dia nós teremos total certeza se estamos ou não trilhando o caminho do Dharma. Mas há coisas que apontam nessa direção, como aquilo que contribui para o bem coletivo, aquilo que gera vida e valor à vida, aquilo que dá sentido, e que você não dependa daquilo. Como, por exemplo, as pessoas que têm um trabalho e o trabalho são tudo para ela. Se elas perderem aquele trabalho, elas perdem a si mesma. Não é isso. E por mais que o Dharma possa não ter ligação direta com a nossa profissão, a gente ainda precisa encontrar algo que a gente goste e traga essa realização para a nossa vida. Porque, querendo ou não, o nosso mundo gira em torno desse recurso, dessa moeda. A gente precisa dessa moeda para se desenvolver, para estudar, para sobreviver. É essencial para a nossa vida. Então, como encontramos propósito no nosso ofício? Como isso se daria? Então, precisamos questionar também. Eu gosto de pensar, né, o que eu faria se o mundo não girasse em torno do dinheiro? O que eu faria com o meu tempo? O que eu faria, o que eu estudaria, o que eu ensinaria, o que eu faria todos os dias da minha vida se o mundo não girasse em torno do dinheiro, se eu não tivesse que pagar as contas? Que ação seria essa? É claro, uma ação que tenha valor. Sabe, é aquilo que preenche, aquilo que alegra o nosso coração, aquilo que faz com que o tempo passe voando, algo que a gente seja bom, algo que tenha sentido, algo que tenha paixão, traz empolgação ao falar, ao estudar. São essas coisas que trazem essa expansão. A gente agrega valor à vida, à nossa vida e à vida de quem está à nossa volta. Eu diria que entender e conhecer as respostas para essa pergunta é um norte em relação a um trabalho, a uma forma de você ganhar sustento para estar aqui. E pode ser que sim, o seu Dharma esteja relacionado ao seu ofício. Então, quando me perguntam se eu sonhava algum dia que faria o que eu faço hoje, a resposta é não. Nunca nem imaginava. O sistema nunca nem me preparou para isso. A vida e o universo, sim. Eu estava indo numa direção pensando no retorno financeiro. É claro, e algo que eu também gostava. A gente pode ter muitas aptidões, mas mesmo assim, às vezes, o nosso caminho é outro. E o que eu escolhi lá atrás para fazer com a minha vida me levou, me trouxe para um caminho que faz muito mais sentido para mim. Por mais que aquilo que eu fazia eu gostava, eu tinha afinidade com aquilo, mas eu encontrei algo que tem muito mais significado, muito mais sentido. No fim, só você saberá. Nunca, jamais deixe de buscar, deixe se acomodar, se desafie sempre. Permita que a vida, na sua sabedoria, te ensine e mostre o caminho. As pessoas, elas não têm medo do fracasso, elas têm medo do sucesso, porque o sucesso traz responsabilidade, exige grandes mudanças,
comportamento, hábito, mudança de vida, exige que você saia da zona de conforto. E é onde a maioria reluta em ficar. Então busque sempre pelo autoconhecimento. Autoconhecimento é evolução e mostra a direção. O seu ser mostra a direção. As coisas se fazem ao longo do caminho. E é isso. Essa é a minha mensagem para você. Agradeço pela sua presença aqui nesse vídeo até o final. Espero que essa mensagem tenha significado, faça sentido para você. Gratidão. Namastê.